E uma pessoa muito amiga, muito querida da cidade, também veio a falecer na madrugada de hoje, que é o nosso querido amigo Vanderlei Bernardo. O Vanderlei, né, ele era conhecido como Vanderlei do Ventilador. E uma pessoa muito querida, uma figura folclórica, inclusive, aqui na cidade. Uma pessoa que não teve a oportunidade, inclusive, em vida, de mostrar um pouco mais do que ele tinha para oferecer para essa cidade. O Vanderlei, gente, para fazer esse registro, vai ficar aqui registrado, claro, óbvio. O Vanderlei, ele foi a pessoa, ele foi um homem à frente do seu tempo. Eu, inclusive, há um tempo atrás, eu cheguei a falar aqui, neste mesmo programa, sobre a genialidade do Vanderlei Bernardo. Vanderlei Bernardo, que trabalhou, ele foi o primeiro taxista aqui da cidade de Joaquim Gomes, lá em meados dos anos 70, ele com 14 anos, ele possuiu, o pai dele, o saudoso sanfoneiro José Bernardo, né, uma pessoa conhecidíssima, nacionalmente, inclusive o pai dele, né, na época, era um sanfoneiro de mão cheia. Então o pai dele, ele contando a história, o pai dele adquiriu um veículo em uma das suas tocadas, um veículo Aeroilis, naquela época. E o Vanderlei, então, já fazia transportes de pessoas do centro de Joaquim Gomes, do centro até a BR-101. Na época não tinha nem a estrada, não tinha nem a avenida ali, não tinha nada, só tinha o centro. E o Vanderlei, ele foi, então, a pessoa, né, que viajou para São Paulo, retornou à cidade. E quando retornou à cidade, o Vanderlei, de uma inteligência incrível, o Vanderlei, ele fez o primeiro transmissor de rádio aqui no nosso município. Ele, na época, em 1980, fundou a Rádio Sociedade de Joaquim Gomes, onde quem estava lá no centro da cidade, nas proximidades do entorno, conseguia ouvir a Rádio Sociedade de Joaquim Gomes pela frequência AM. Ao longo desse período, Vanderlei, ele foi conquistando, né, as pessoas ali ao seu redor. Lá em meados de 1980, 81, ele tinha esse transmissor, um pequeno transmissor, um transmissor comunitário, mas a vontade do Vanderlei de fazer, ela era enorme. Já naquela época, sem recurso nenhum. Ele me contando que tinha um toca-discos, onde a rádio ela se furtava apenas em colocar os discos para tocar, né? Tinha os discos, né? Ele tinha uma coleção de discos e passava o dia colocando discos e, às vezes, vez ou outra, o Zé de Vezeira tinha também os seus informativos. Ele sozinho, com um toca-disco, um microfone e um transmissor de AM, ali na rua Doutor Nelito, onde ele viveu, onde ele nasceu, viveu, cresceu e, lamentavelmente, veio a falecer. O Vanderlei, ao longo do seu período, da sua história de vida, ele, lembro muito bem que eu cheguei, inclusive, a conversar com ele e iríamos fazer um momento de entrevistas aqui, né, nessa cadeira. Ele iria sentar aqui nessa cadeira para contar um pouco dessa história que eu estou contando para vocês. Mas, graças a Deus, Deus me presenteou com a amizade dele. E o que eu estou falando para vocês aqui agora, ao 12:06, eu estou falando num informe que ele havia me relatado. E dentro de todo esse contexto, eu não vejo, sabe, eu estou aqui me segurando para não me emocionar. Me perdoe os amigos. Dentro de todo esse contexto, fica essa homenagem póstuma a uma pessoa que, já naquela época, nos anos 80, ele tinha esse desejo, ele tinha, acima de tudo, esse compromisso de fazer diferente em uma cidade que não dá oportunidade para quem faz diferente. A fazer diferente em uma cidade que, às vezes, deixa passar despercebidos muita gente, deixa passar despercebido muita gente. Então não faremos essa injustiça com as pessoas aqui em Joaquim Gomes. População, povo, não vamos fazer injustiça com as pessoas. Vamos valorizar as pessoas enquanto elas estão aqui, ó, respirando. Porque o amanhã a Deus pertence. Ontem
À noite encontramos com Vanderlei ali na praça da televisão, onde ele sempre costumava a andar. Vanderlei, já no alto dos seus 60 e tantos anos, ele decidiu finalizar a vida dele cuidando de animais domésticos, animais abandonados, animais de rua. Vanderlei e seus cachorrinhos andando pelas ruas na madrugada, solitário. Vanderlei era um ótimo profissional da área dos ventiladores, né? Quem tinha ventilador quebrado procurava Vanderlei e ele sempre consertava, ó. Porém, Vanderlei, ele utilizou, né? O Vanderlei, ele, ao longo desses seus 60 e tantos anos, ele preferiu finalizar sua vida cuidando de animais abandonados. E hoje quem fica órfão são os animaizinhos que ele cuidava ali naquela rua. Doido era quem mexesse com aqueles cachorrinhos dele. Doido era quem mexesse. Ele me contando que preferia mais uma amizade de 4 patas do que certas amizades que anda com 2 pernas. E tá aí. Perdoe-me, eu quase que me emociono aqui, é normal, natural. Mas foi muito bom lembrar do amigo, né, que vi ontem à noite, né? Ontem parece que ele estava tentando se despedir da gente. Ontem parece que ele estava tentando, né, dar a sua última palavra. E a última vez que encontrei com ele, ontem, já próximo da madrugada, pela rua, né, andando, ele disse, olha, Igor, que cachorrinho bem cuidado. Ele estava com um cachorrinho, né, um caramelozinho. Só olha que caramelo bem cuidado. Isso é verdade, Vanderlei, é verdade. Eu até brinquei com ele, tá precisando de um banho, o cachorrinho. Ele ficou rindo e tal. E fica aí, gente, esse registro. Encontrei com ele ontem, né, há pouco tempo. Ou seja, tem poucas horas que encontrei com ele. E nas pouquíssimas horas que encontrei com ele, hoje ele está sendo velado em sua residência. E fica o informe e, acima de tudo, fica a toda a equipe aqui da Correio, a toda a equipe, os sinceros votos de pesar para toda a família. Não tenho mais condições de continuar o programa, né? Até porque já estamos aí entregando para o pastor Luiz Hamilton com o painel Alagoas. Para você uma excelente, mas uma ótima terça-feira. Estarei de volta amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir, porque Ele é o Senhor do tempo e o Pai da razão. Só para justificar aqui outro anúncio, né? A família do Vanderlei Bernardo, ela está disponibilizando aqui o horário para o sepultamento. O sepultamento deverá ocorrer amanhã, a partir das 9 da manhã. E como falei, o velório dele está ocorrendo na residência dele, ali na rua Doutor Nelito, em frente à Câmara de Vereadores. Tchau, pessoal. Vou terminar o programa em silêncio.